Boa noite, pessoal. Então, nós estamos aqui mais uma vez, novamente, né, para trazer para vocês mais algumas informações ou trocar mais algumas ideias em relação ao que a professora tem proposto para vocês. Na última aula, a gente falou um pouco, né, sobre a literatura goiana e como proposta a professora deixou que nós trouxéssemos para vocês dessa vez uma visão geral do que é carta. Carta ao leitor. Como todas as subdivisões na língua portuguesa, a carta ao leitor ela tem algumas subdivisões interessantes. E eu, mas a estagiária Samara, resolvemos falar para vocês mais um pouquinho sobre a carta aberta, que é uma subdivisão aí que vocês vão compreender. Quando nós falamos de carta, a gente tem a idealização de que nós podemos escrever carta para qualquer pessoa, né? Desde aí os nossos amigos mais próximos ao presidente da República, aos governantes, né, etc. Mas quando se fala em construir uma carta, a gente tem que estabelecer uma certa estrutura. Bem como vocês já conhecem, a dissertação argumentativa, ela possui uma estrutura que vai nortear o seu processo discursivo ali, mediando a problemática e trazendo para vocês propostas de solução. Diferentemente da carta aberta, que a gente vai conseguir compreender com vocês que a carta aberta ela é destinada a um problema social. Por que um problema social? Quando a gente se depara com a carta aberta, ela é escrita e falar disso coloca nós de frente a problemas que nós temos no social. Como, por exemplo, nós estamos enfrentando uma pandemia nível mundial que trouxe para nós diversos problemas. Quando nós falamos em problemas como este, nós conseguimos perceber que quando nós estamos de frente a grandes catástrofes naturais ou grandes conjunturas estabelecidas pelo governo, a gente enfrenta problemas. Nesse caso, eu vou trazer para vocês o problema da saúde pública. A gente não tem uma certa estrutura de saúde pública para oferecer a nível pandêmico. Por isso, quando a gente constrói essa idealização, falta o básico nos hospitais, falta leito, falta UTI para oferecer esse tipo de serviço. Suponhamos então que nós iríamos escrever uma carta aberta, direcionada. Logo de início, nós temos que trazer o quê? Apresentar a problemática na introdução, que é um dos primeiros processos. Mas apresentar essa problemática já destinando a carta a alguém. Suponhamos que nós estejamos escrevendo essa carta para o ministro da Saúde, que é o que nós temos em pauta hoje em dia aí na nossa visibilidade. Direcionamos a carta a ele, apresentamos a problemática logo na introdução. Em consequência disso, nós vamos nos deparar com os problemas. Tá, apresentamos o problema. No desenvolvimento, vamos discursar, vamos relatar esse problema de um estilo persuasivo, que faça com que ele compreenda o nosso problema, de nível coletivo, ou seja, todos nós precisamos desse acesso à saúde pública. Todos nós temos esse mesmo problema de falta de vagas nas UTIs e acessibilidade, ou seja, nivelar SUS igual para todos, porque a gente sabe que há um desnivelamento aí, alguns possuem prioridades e assim sucessivamente. E na conclusão, trazer uma solução para essa problemática. No que nós vamos investir? Qual que é o ponto principal que nós temos que observar? Né? Onde nós vamos partir para que o SUS ele seja acessível a todos quando nós enfrentamos, por exemplo, essa pandemia do Covid-19. Então, são atitudes que nós temos de nível coletivo, ou seja, de interesse de mais pessoas. Nesse caso, interesse de pessoas que oferecem o desejo pela cidadania, que é o básico, você exercer a cidadania sobre alguma coisa. Nesse caso aqui, exercer a cidadania sobre a saúde, requerer que ela seja tratada de uma forma bastante igualitária. Em consequência disso, falamos de um texto epistolar, né? Um texto que vai trazer para a gente uma apresentação do que
certos convívios estão gerando aí pra gente, certo? Espero que isso tenha ficado claro e também espero que, de forma geral, eu consiga transpassar para vocês uma informação de qualidade, certinho? Estamos aqui para isso, qualquer dúvida pode nos procurar. Tenha boa aula. Carta aberta, direcionada. Logo de início, nós temos que trazer o quê? Apresentar a problemática na introdução, que é um dos primeiros processos. Mas apresentar essa problemática já destinando a carta a alguém. Suponhamos que nós estejamos escrevendo essa carta para o ministro da Saúde, que é o que nós temos em pauta hoje em dia aí na nossa visibilidade. Direcionamos a carta a ele, apresentamos a problemática logo na introdução. Em consequência disso, nós vamos nos deparar com os problemas. Tá, apresentamos o problema. No desenvolvimento, vamos discursar, vamos relatar esse problema de um estilo persuasivo, que faça com que ele compreenda o nosso problema, de nível coletivo, ou seja, todos nós precisamos desse acesso à saúde pública. Todos nós temos esse mesmo problema de falta de vagas nas UTIs. E acessibilidade, ou seja, nivelar SUS igual para todos. Porque a gente sabe que há um desnivelamento aí. Alguns possuem prioridades e assim sucessivamente. E na conclusão, trazer uma solução para essa problemática. No que nós vamos investir? Qual que é o ponto principal que nós temos que observar? Né? Onde nós vamos partir para que o SUS ele seja acessível a todos quando nós enfrentamos, por exemplo, essa pandemia do Covid-19. Então, são atitudes que nós temos de nível coletivo, ou seja, de interesse de mais pessoas, nesse caso, interesse de pessoas que oferecem o desejo pela cidadania, que é o básico, você exercer a cidadania sobre alguma coisa, nesse caso aqui, exercer a cidadania sobre a saúde, requerer que ela seja tratada de uma forma bastante igualitária. Em consequência disso, falamos de um texto epistolar, né? Um texto que vai trazer para a gente uma apresentação do que certos convívios estão gerando aí para a gente, certo? Espero que isso tenha ficado claro e também espero que, de forma geral, eu consiga transpassar para vocês uma informação de qualidade, certinho? Estamos aqui para isso, qualquer dúvida pode nos procurar. Tenha boa aula. Dica de uso aí e dica para vocês de uma visão geral que nós temos aí da carta. É importante vocês perceberem que nós utilizávamos carta de um determinado tempo com bastante frequência. Na atualidade, a carta, essa modalidade da carta ao leitor, essa modalidade que nós temos de interesse coletivo, que eu acabei de falar para vocês, com o surgimento das grandes tecnologias, aí a gente tem acessibilidade ao WhatsApp muito fácil, então a gente se comunica facilmente, a gente se protesta facilmente, a gente reivindica com uma certa facilidade. Então, quando se trata de tecnologias como essa, a carta ela deixou de ser usada com tanta frequência. Mas ainda assim, em departamentos públicos, a gente ainda tem esse tipo de comunicação, já que existem protocolos e sessões para definir certos comportamentos, certas exigências de servidores e assim sucessivamente. Por que ela caiu em desuso? A tecnologia facilitou, ela nos ligou e ao mesmo tempo ela nos dividiu. Vocês devem entender bem o que eu estou falando. Então, a esse prós e esse contra, nós temos aí de uma dica bastante interessante. Por que a gente então tem que aprender, já que ela caiu em desuso? Ainda assim, nos vestibulares, eles procuram esse tipo de carta para saber como que está essa acessibilidade, esse uso seu da língua através da comunicação, já que eles estão à procura não de alunos, vamos dizer, normais, a gente está à procura de alunos que saibam fazer a diferença, porque é o diferente que interessa aqui, tá? Só para totalizar para vocês, e é isso.